Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus na sua ação gloriosa na vida do ser humano, através de Cristo Jesus, o Senhor. Nesse momento, nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra no Salmo número 127, que você encontra na Bíblia com o título Todo Bem Procede de Deus. Esse título você encontra na maioria das Bíblias, mas também você pode encontrar o título A Segurança que Vem de Deus. Você também pode observar que este salmo vai trazer para o ser humano, além dos dois títulos já citados, você pode encontrar também canto de peregrinação, porque ele faz parte do grupo dos cantos de peregrinações, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que eram os salmos cantados por aqueles que subiam até Jerusalém para adorar a Deus. Os mais simples ou os mais humildes subiam pelo menos uma vez no ano para Jerusalém. Outros de mais condição poderiam subir 3 vezes ao ano durante as festas. Como nós vamos citar na nossa reflexão aqui, ele é composto de 5 versículos e o conteúdo é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Na Bíblia de Estudo e Esperança, ainda tem uma conotação que nos chama a atenção e que quero deixar aqui expresso para nós, que é uma notificação sobre a família. E tem uma pergunta: vale a pena ter filhos num mundo como o de hoje? Que é a descrição do Salmo 127, do 3 ao 5, texto lido. E a resposta a essa pergunta é sim, vale a pena ter filhos, mesmo num mundo difícil. Você já imaginou o que aconteceria com o mundo se todos desistissem de gerar filhos? Além disso, criar filhos é uma missão que Deus nos dá. Se conseguirmos cumpri-la devidamente, estaremos abençoando este mundo. Os filhos criados no temor de Deus podem tornar-se cidadãos que irão contribuir para o bem da sociedade. Nada substitui o investimento na vida humana, pois ela é o maior valor. Depois dessa leitura, temos 4 perguntas que quero deixar para você pensar, querido irmão, amigo, que ouve esta reflexão. Possa pensar no seu dia a dia, na sua trajetória, na sua casa, na sua família, na sua parentela. A primeira pergunta é: você acha que devemos ter um número ilimitado de filhos? A segunda pergunta: será verdade que uma pessoa que investe na vida dos filhos deve ter uma velhice mais amparada? Terceiro: você acha que muitas pessoas não dão valor aos filhos por egoísmo e por terem valores mundanos? E a última pergunta é: quantos filhos deve ter um casal hoje? E à medida dessa resposta, também tem uma seguinte: por quê? Por quê? No sentido de dizer, por que ter um filho, ou ter 2, ou ter 3, conforme for a sua resposta. Porque cada um deve dar a sua resposta. Qual é a percepção que tem? Como a descreve? A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Como você tem visto essa herança? O que você tem feito em prol dessa herança? Tem glorificado a Deus através dessa herança? Na Bíblia missionária, de estudo missionário, com relação a este salmo, faz a seguinte conotação a respeito do salmo como um todo, que são os 5 versículos quais foram lidos. Na medida do possível, as peregrinações a Jerusalém, como já citei antes, que eles faziam a leitura ou cantavam do Salmo 120 até o 134. Na medida do possível, as peregrinações a Jerusalém eram feitas em família. Este salmo, ou seja, o Salmo 127, exalta a proteção, a provisão e a alegria experimentadas por aqueles que permitem que Deus edifique sua casa. Veja que o salmista, ele inicia o verso, ou seja, Salomão, dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Com relação a essa expressão, a Bíblia traz a seguinte colocação: os versos tratam do esforço inútil do ser humano sem Deus. Seja este a tentativa de proteger uma casa ou uma cidade, seja o trabalho diário penoso que faz com que mal se durma. No verso 2 desse mesmo salmo diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ele tem Deus. Embora o salmista insista na inutilidade do esforço humano e prometa a provisão divina do pão de cada dia, em muitos contextos é difícil o ser humano deixar de ser ansioso enquanto luta para cumprir com sua responsabilidade em granjear o seu pão, ou seja, o sustento da família.
Os versos de 3 a 5, que vai falar sobre os filhos, ele inicia enfatizando que os filhos são herança do Senhor, dizendo, herança do Senhor são os filhos. Os filhos devem ser vistos como bênçãos divinas. Como ainda ocorre em algumas culturas. Em Israel, ter muitos filhos significava ter mais braços para o trabalho, mais segurança e mais vozes ao pleitear com os inimigos à porta. Essa era a visão que se tinha em Israel a respeito dos filhos. Se você também olhar a história nossa do Brasil, você vai contemplar que em um dado momento da nossa história, os pais ou os casais tinham muitos filhos. Isso porque ia contar com braços para o trabalho, ia contar com o apoio e tinha como visão que no futuro a sua vida estava mais tranquila e mais segura porque tinha muitos para cuidar deles. Entretanto, se nós olharmos o contexto nos dias atuais, nós vamos contemplar que boa parte dos casais não querem ter filhos, porque diz que o mundo está muito difícil para criar filhos. Outra parte já diz que não quer ser sem filhos, entretanto, querem apenas um filho. Já se vê também aquela conotação de alguns dizer, mais de 3 filhos é loucura. Entretanto, cabe a você, enquanto família, enquanto casal, diante de Deus, observar o contexto, a descrição e se indagar. Devo eu estar dentro do plano de Deus? Porque a própria palavra nos diz que nada nos acontece sem a permissão de Deus. E quando a gente olha para esse contexto, que nada nos acontece sem a permissão de Deus, então, e que o salmista enfatiza que os filhos são herança do Senhor, você pode pensar, como estou eu vendo a herança que o Senhor colocou em minhas mãos? Qual tem sido o meu cuidado? Como tem sido o meu tratamento? E aí, a própria palavra vai nos dando resposta que exalta, glorifica ao Senhor e nos conduz na presença dele como convém. Se a sua Bíblia for a Bíblia visual com infográfico, o título dela, você vai contemplar que, em relação ao Salmo, ele só apresenta só o texto e dizendo no texto o título é Um Lar Abençoado por Deus. Não faz nenhuma outra conotação. Entretanto, nesta Bíblia, com relação tanto ao Salmo 127 como aos demais, os 150 salmos como um todo, vai ter a seguinte descrição sobre os salmos. Apresenta as ideias centrais, dizendo que o livro dos salmos, que é composto de 150 salmos, que é dividido em 5 livros, você vai contemplar que ele diz, ideias centrais em salmos são que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Que Deus é o grande rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. Que Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. Então faz essas primeiras 3 colocações a respeito de Deus. A quarta é, as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. E fecha as ideias centrais dizendo, Deus abençoa aquele que lhe obedece, aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. E quando você olha para o contexto daqueles que obedecem a Deus, você vai contemplar que no Salmo 127 vem uma notificação. Os filhos são um presente do Senhor, ou uma herança do Senhor, ou a herança que o Senhor lhes dá. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. E fecha o Salmo dizendo, feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Essa é na leitura, na versão na linguagem de hoje, na nova tradução, e isto está na Bíblia com infográfico, assim esta versão. Você vai assim contemplar. Entretanto, ainda vale salientar a colocação que é feita na Bíblia de Estudo de Genebra a respeito deste salmo, que nos diz o seguinte, essa sábia oração divide-se em 2 partes distintas, porém relacionadas. A primeira parte, que são os versos 1 e 2, ou a primeira estrofe, também você pode encontrar assim diz. O salmista expressa a sua crença de que o esforço humano é vão à parte do Senhor. Um paralelo da mensagem de Eclesiastes, usando 3 tipos de empreendimento como ilustrações. Edificar uma casa no verso 1. Defender uma cidade ainda no verso 1. E ganhar a vida no verso 2. Como um cântico de romagem, pois ele faz parte dos cânticos de romagem, que vai do 120 ao 134. E dentro desse contexto, você pode contemplar no Salmo 120, na sua introdução, e no Salmo 127, o qual foi lido para que pudéssemos meditar no mesmo. Em se tratando de edificar a casa, diz a palavra do Senhor,
no comentário que se encontra na Bíblia de Genebra, que, olha o seguinte, o que é que diz. A referência primeira é a construção literal de uma casa, mas uma vez que se trata de um cântico de romagem escrito por Salomão, é natural observarmos o quê? Como é vista a construção desta casa? Que importância era dada pelos judeus? Como eles contemplavam as instruções que o Senhor havia lhes dado com relação à construção da família, o cuidado com os filhos e desta forma, como os apresentaria diante de Deus. Como? Como era visto seus membros ou os membros de sua família, bem como a própria estrutura da mesma. Algo que cabe a cada um de nós indagar nos dias atuais. Como nós, os cristãos, estamos vendo a criação dos filhos. Como os pais cristãos têm cuidado de sua casa. Como os pais cristãos têm conduzido os seus filhos. Pois a própria palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, essas crianças adultas não se desviarão da presença do Senhor. Isto depende do ensinamento que são dados a essas crianças. A forma como tem edificado a sua casa. Na Bíblia de Estudo de Genebra faz uma conotação aos filhos, dizendo que eles, os filhos, são o fruto do ventre. O salmista concentra-se nos filhos homens, uma vez que estes, na sua cultura, poderiam suprir as necessidades dos pais e assegurar o tratamento adequado para eles na velhice. Não obstante, na segunda parte do versículo, ele inclui todos os filhos, tanto homens como mulheres, uma vez que é sabido que no passado as mulheres eram como se fossem seres inexistentes. Toda valorização, toda descrição, tudo estava voltado para os filhos homens e não para as mulheres. Entretanto, neste salmo e em outras partes da Bíblia, o Senhor mostra que ele valoriza o ser humano e que é que este ser ande na sua presença. É tanto que Isaías 43:7, deixa bem claro que o Senhor criou o ser humano para o louvor da sua glória, para que através do ser humano seja manifesto o poder de Deus. E essa conotação ela não fica só no Antigo Testamento. Quando você olha no Novo Testamento e tem a indagação de como glorificar a Deus, ou em que, ou em qual momento, a palavra nos ensina: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então devemos glorificar a Deus no lar, devemos glorificar a Deus junto à nossa família, devemos glorificar a Deus em todo tempo e lugar, porque isso é uma forma expressiva de demonstrar a santidade de Deus através da nossa vida diária. Pois já o apóstolo Pedro nos chama a atenção dizendo em 1 Pedro 1,16: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Devemos ter uma vida em santidade na criação dos filhos, devemos ter uma vida em santidade aonde colocarmos a nossos pés, que o mundo veja em nós, como diz o Salmo 67:1, que o mundo veja em nós Cristo, a esperança da glória, pois o texto diz: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Temos glorificado a Deus em tudo que fazemos, temos glorificado a Deus aonde colocamos a planta do nosso pé, temos demonstrado que o nosso lar realmente glorifica a Deus, ou seja, pais e filhos andam juntos glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor na beleza da sua santidade, fazendo notório a ação gloriosa dele em nossas vidas. Temos deixado resplandecer a glória do Senhor quando, por exemplo, lemos a sua palavra, e a sua palavra nos chama a atenção: se não for o Senhor o construtor ou edificador da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Como tem sido edificado? Veja que esses dois textos, se você tiver na Bíblia de estudo, que Bíblia de estudo, MacArthur, você vai ver que ele vai fazer a conotação desse texto, chamando a nossa atenção para a questão de como a gente vê o lar, como a gente vê a sua formação, que leitura fazemos dos filhos, como buscamos a presença do Senhor no nosso lar. Temos parado, por exemplo, para realizar o culto doméstico, ou seja, juntar todo o grupo familiar, pais e filhos, e juntos lerem a palavra, meditar na mesma, buscar fazer da palavra um instrumento vivo em nossas vidas. Salomão nos chama a atenção quando nos diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Veja que Salomão
faz essa mesma conotação em Eclesiastes 12, verso 10. Porém, a ocasião é desconhecida em relação ao salmo. A maioria, ou a maior mensagem de que Deus é central e soberano na vida é muito mais semelhante a algumas porções de Eclesiastes, como você pode ver no capítulo 2, no verso 24 e 25, no capítulo 5, os versos de 18 a 20, no capítulo 7, no verso 13, no capítulo 14, os versos 9 e 10, e no Salmo 112 e no Salmo 128 também desenvolve uma forte mensagem sobre a família. E aí cabe a nossa indagação: como tenho apresentado minha família diante de Deus? Tenho orado pela mesma? Tenho clamado pelos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus? Como é que eu tenho cuidado da minha casa? Como é que eu tenho apresentado ela ao Senhor a cada dia? O que eu tenho feito em prol da mesma? Dependendo da sua Bíblia, mesmo que seja simples, que não tenha nenhum comentário, seja apenas o texto do Salmo 127 de cada salmo, que você possa ler o texto, meditar em cada um dos versículos. É um texto curto, tem apenas 5 versículos, e você se encontrar no próprio texto e dizer a si mesmo: o que é que eu tenho feito em prol da minha casa, em prol da minha esposa, ou em prol do meu esposo? O que eu tenho feito em prol do meu filho? Tenho eu apresentado ele ao Senhor, como a palavra ensina, que ensina a criança no caminho que deve andar? Tenho eu levado à casa de Deus, para junto com os irmãos podermos instruir o meu filho ou os meus filhos no caminho que eles devem andar? O que eu tenho feito? Pense nisto e tenha a oportunidade não só de pensar, mas de fazer algo em favor da sua casa, em favor do seu lar, abençoando um ao outro, seja o casal, e o casal abençoando seus filhos, para que em todo tempo e lugar o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.